Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como adicionar um navbar no React. Vou acessar o meu projeto React aqui, clicar com o botão direito nele e vou em abrir com Code. Com o projeto aberto, vou vir aqui no terminal e digitar git checkout -b feature -34 navbar. Dá um Enter. Feito esse procedimento, vou vir aqui no comandos e logo abaixo aqui do último comando que eu salvei, eu vou colocar a informação aqui com o número 34 e os comandos que eu irei fazer futuramente. Aqui eu vou colocar um 34 aqui também. E pronto, dessa forma aqui. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar aqui e vou começar a fazer a programação. Primeiramente, para fazer o navbar, eu vou criar um arquivo aqui, vou fechar esses outros aqui. Por enquanto não vou utilizá-los, somente para dar um espaço maior aqui. Primeiramente eu vou startar o servidor, então eu vou dar um um yarn start. Vou dar um Enter. Finalizado o processo de abertura, ele abre aqui o projeto no navegador, ele abre aqui no localhost e a página principal que é o Hello from Home. Então se eu vier aqui no projeto eu vou ver aqui no root e eu tenho duas opções aqui. Eu tenho o barra, que no caso é, se eu colocar aqui a barra, der um Enter, vai ficar na mesma página. E se eu colocar aqui barra e esse nome aqui, ó, employee list, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, colocar aqui barra employee list e vou dar um Enter. Então ele vai direcionar para a lista, né, de empregados. E aí aqui está dizendo que tem alguma coisa errada, então notifica o administrador sou eu. E aí eu tenho que saber o que está errado. E se eu observar aqui, eu estou apenas com o servidor front-end funcionando. Então eu preciso também do servidor do back-end funcionando. Aí eu vou minimizar aqui, vou vir aqui no servidor back-end, vou dar 2 cliques nele aqui, ele vai abrir nessa janela, vou clicar com o botão direito aqui e vou em git bash. Talvez o seu aí não vai estar, né? Mas se ele tiver com essa opção aqui, git bash, você vai por ela. Se não, você clica nessa opção aqui em cima, dá um Ctrl C, pega esse caminho, vem aqui e abra o PowerShell. Clicando por aqui. Se não achar ele por ali, você vem aqui em iniciar, vem aqui no menu e procura pela letra P. Não, P não, é W. Que é o Windows PowerShell. E aí clica aqui, ele vai executar, e aí ao executar aqui você digita CD e coloca aquele endereço que você copiou lá e dá um Enter. Aí estando nesse endereço, você pode dar um LS para confirmar se realmente há o projeto aqui. O projeto está aqui, então dentro de src está o index, porém aqui no package.json nós já criamos o comando, então basta eu digitar o comando yarn dev e dar um Enter. Com isso ele vai começar a executar o meu back-end. Então eu já posso fechar aqui essa janela, minimizar essa aqui, não pode fechar, deixa ela minimizada aqui, funcionando. Então eu minimizo, o servidor está rodando, o servidor front-end também está rodando, e aí eu posso vir aqui na janela e atualizar. Feito a atualização, ele traz aqui a lista de funcionários que tem lá no servidor, que nós fizemos no vídeo anterior. Só que eu quero utilizar uma navegação aqui, para que eu possa clicar para acessar, sem precisar digitar aqui em cima o endereço. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou começar a configuração. Primeiramente, aqui observe que nós estamos numa feature 34, né, numa branch. Então vou vir aqui no config
Vou fechar esse router aqui por enquanto. E aqui no config eu vou clicar aqui e vou criar um projeto. Um projeto não, vou criar um arquivo. Que eu vou colocar o nome nele de navbar.js. Vou dar um Enter. Juntamente aqui com esse navbar, eu vou clicar aqui e vou criar outro arquivo com o mesmo nome. Navbar, só que agora com a extensão CSS. Eu vou dar um Enter. Vou colocar aqui nesse CSS somente uma configuração que eu utilizo no comum, mas nem é necessário você entender o que está acontecendo aqui. É somente uma configuração pessoal. Se você não colocá-la, não vai atrapalhar em nada o seu navbar. Eu só vou colocar isso aqui e digitar esses comandos aqui. Então isso aqui é uma parte CSS. Se você não tiver o domínio de CSS e não entender, não tem problema. É somente uma configuração particular que eu gosto de utilizar aqui no navbar. Então vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Aqui é somente dois pontos. Isso, agora eu dou um Ctrl S aqui para salvar. Feito o procedimento, vou fechar aqui e agora eu vou fazer algumas configurações aqui nesse arquivo navbar para que eu possa utilizá-lo lá no site. Primeiramente, o que acontece, eu tenho que criar um componente aqui. Então eu vou importar, como foi feito lá na list, na employee list, eu vou importar o React. E aí o React ele vem da biblioteca React. Eu faço essa importação. E aqui eu exporto esse arquivo. Então ele vai ser apenas uma exportação. Então eu coloco default e coloco function, porque ele vai ser uma função. E aí eu posso colocar aqui o nome que eu quiser. Vou colocar o nome de navbar. E aí eu finalizo aqui a instrução. Agora, como todo componente ele tem que ter um retorno, então vou retornar aqui uma opção. Eu posso retornar aqui o que eu quiser, div, um br, qualquer coisa. Até vazio assim, ó. Eu posso retornar se eu quiser. Posso fazer o retorno até dessa forma aqui que ele vai dar certo. Ele não vai atrapalhar. Então, se você não quiser retornar nada, quiser deixar só em branco, pode fazer isso aqui. Só que aqui eu vou retornar uma nav. E aí essa nav é que vai fazer a conjunção lá, juntamente com a lista de navegação, né? Então aqui agora eu tenho que colocar algumas informações aqui. Esse class name aqui, ele faz o estilo da página. E aqui, como eu estou utilizando o estilo Bootstrap, já tem algumas coisas prontas, como por exemplo a classe navbar. E aí eu posso utilizar aqui navbar -span -lg, que é para ele ficar um tamanho maior. Navbar -dark, para ele ficar de cor escura, e um bg, que é background, ou seja, a cor de fundo primária. E aí esse aqui é uma cor do próprio Bootstrap. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui, se quiser já utilizar essa navbar aqui, já pode importá-la. Aí é feita a importação aqui no index. Na verdade, eu vou utilizar a importação não no index, e sim no routes. Então eu venho aqui, ó, antes do switch de navegação, eu chamo o navbar logo aqui, acima do switch. Então posso chamar aqui o navbar, que é justamente esse aqui. E aí eu já fecho ele aqui neste local. Então vou dar um Ctrl S para salvar. E aí ele dá o restart aqui, né? Eu posso vir aqui e aqui eu já começo a ver o navbar. Aqui não está mostrando nada porque ele está escuro, mas conforme for atualizando eu vou mostrando para você. Aí eu vou vir aqui no navbar novamente. Aqui na codificação eu vou clicar aqui, vou criar uma div. Já apareceu para completar aqui, eu dou um Enter.
e fecho, ele já cria a div para mim. E dentro desta div eu vou criar uma lista. E aqui eu posso fechar também. Dentro dessa lista eu vou criar itens. E aí eu posso criar aqui quantos itens eu quiser. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Vou voltar aqui para ver como está ficando. Ó, já começou a aparecer aqui, ó. Então agora eu posso também criar outro item aqui logo abaixo desse. Então vou dar um Ctrl S, vou vir aqui e olha, já tenho itens aqui. Então aqui que eu já posso começar a fazer algum tipo de configuração. Primeiramente eu vou classificar nessa lista aqui uma opção. Vou colocar aqui class name e utilizar, né, o Bootstrap e colocar que ela é uma navbar e vou colocar um traço nav que faz referência à parte lá de cima. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui e ela já começou a fazer a configuração. Então aqui agora nessa div eu vou colocar outra informação também, que é o ID. Vou colocar um ID, só que esse aqui eu vou preencher depois. Primeiro eu vou vir aqui na LI e colocar aqui um class name também nessa RI aqui. Vou colocar ela como nav-item. E aí aqui dentro eu vou criar uma outra opção que é nav-link. Vou clicar aqui, ó, ela já vai importar aqui do React DOM Router, que é o mesmo que está aqui, ó, React DOM Router, que foi instalado na aula anterior, no vídeo anterior, ou em outros vídeos anteriores, eu não me recordo bem. Só que aqui eu vou colocar aqui para onde esse item vai apontar, que é para o barra, que aqui, se você vier aqui, ó, tem esse caminho, barra, então ele vai apontar para cá. Então, apontando para esse local, ele vai chamar o home, dessa forma aqui. Então esse home aqui é só uma tagzinha, que ele coloca a informação lá. Aí vamos ver se já atualizou alguma coisa lá, já apareceu aqui, então se eu clicar aqui, ele vai para home. Então agora eu volto aqui e eu posso fazer o mesmo procedimento. Aqui, ó, vou copiar inteiro aqui, essa parte, dar um Ctrl C, vir aqui um Ctrl V, isso, e aqui, ó, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que é o employee list, juntamente com a barra aqui, ó. Então vou ter a barra e employee list. E aqui eu posso colocar um nome aqui, eu vou colocar o nome de employees. Pronto. Dessa forma assim. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aí se eu vier aqui agora, eu já tenho os dois aqui, ó, home e employees. Então já estou conseguindo navegar. Então vou deixar ali só um pouco mais bonito, para ficar mais visualmente bonito, né? Então aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar aqui em cima, na div. Antes de vir na div, eu vou fazer mais uma pequena alteração aqui. Nessa parte eu vou colocar aqui um class name, e aí colocar aqui nav link, porque senão ele não fica de uma forma interessante. Ó, se eu vier aqui agora, aí ele já mudou, então ele tem que ficar dessa forma. Então eu vou vir aqui e fazer o mesmo procedimento no de baixo. Dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui, ó, nesse local aqui, logo depois da aspa, e um Ctrl V e dar um Ctrl S aqui para salvar. Aí eu venho aqui agora sim, ele já mudou aqui um pouco esse procedimento. Aí eu vou vir aqui só adicionar mais uma pequena informação aqui, mr alto,
E colocar um Ctrl S aqui também para salvar. Vou vir aqui e ele, só para ele igualar aqui algumas informações se necessário. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, observe que aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, dá 2 cliques aqui, né, ele tira do maximizar e volta, ele fica nessa meia janela, e se eu puxar aqui, ó, ele fecha. Só que observe que o menu está aqui, um em cima do outro. Aí o que eu quero é colapsar essa informação aqui, que ela fique só no menu aqui, que eu clico e abre esse menu maior. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui na codificação e vou criar um botão aqui no meio para que ele possa fazer esse colapso. Aí primeiramente eu vou vir aqui, né, e vou criar um botão. E aí nesse botão eu vou, dentro dele, eu vou colocar aqui um spam. Spam é uma opção do HTML, né? E aí eu vou colocar o class name aqui, só para colocar o texto como branco. E aí, esse texto que eu vou colocar aqui, eu vou escrever menu. Dar um Ctrl S para salvar. Ver se está mudando alguma coisa aqui. Aí aqui já aparece aqui a opção do menu. Então se eu fizer assim, o menu está ali. Se eu faço assim, o menu fica de cá e aqui vai alterando algumas coisas. Então aqui tem toda uma configuração. Eu vou vir aqui no botão, aqui, ó, logo antes de fechar ele, essa primeira parte aqui, vou dar um clique aqui e nesse espaço aqui eu vou começar a escrever alguns comandos do botão. Observe que está dentro da tag da palavra botão. E aí eu vou primeiro colocar um class name, que é para ele identificar o bootstrap, né, da navbar. E aí eu vou colocar aqui essa nomenclatura que é própria do bootstrap. E aí eu vou colocar o tipo, que é tipo botão. E aí também vou colocar aqui a informação, esse data toggle são informações que a gente pega lá no próprio site da Bootstrap. Então tem algumas coisas aqui que eu escrevo porque está lá no site e aí eu vou colocando aqui para os comandos darem certo. Então aparentemente isso aqui ele indica que é para ele colapsar. Aqui eu tenho também um data target, que é informando o ID do navbar. Então eu posso colocar o nome que eu quiser aqui. Eu vou colocar navbar 01, pois pode ter mais de um navbar. Aqui eu vou colocar um area controls, também que é um comando utilizado, e aí ele só identifica o navbar. Também eu posso colocar aqui o nome navbar 01. Aqui o area -expanded e coloco ele como false, e o area label, que eu vou colocar aqui como título de toggle navigation. Feito essa informação aqui, agora eu venho aqui no div, que é logo abaixo do bottom, e também coloco as informações aqui. Então no caso class name, esse class name aqui, eu vou ter que colocar um comando aqui, e esse comando, se ele for verdadeiro, ele vai fazer um procedimento. Se ele for falso, ele vai fazer outro procedimento, e esse procedimento que ele vai fazer é o show. Então depois eu vou fazer aqui um comando para que ele faça esse show aqui. E aqui do lado de fora eu vou colocar outro comando aqui no div, que é o collapse, com 2 L's, collapse. Na verdade ele é dentro
aqui eu tenho dois comandos aqui, na verdade. Eu tenho esse comando aqui, aí eu tenho que colocar dentro dele, eu coloco o show aqui dentro. E tem que colocar esse show aqui dentro de uma, assim, ó, isto. Agora eu coloco o show aqui, ó, porque eu tenho que colocar um cifrão aqui, ó. Aí não tá dando certo por isso. Isso, aí eu coloco o cifrão, fechar aqui aspas, isso, agora sim. E aí aqui dentro eu coloco collapse, navbar, collapse. E aí aqui do lado de fora eu coloco o ID, que é aquele ID lá, navbar 01, que é justamente esse aqui, ó. Ele vai dar target aqui. Aí feito isso aqui, eu preciso terminar esse comando aqui. Para terminar esse comando, eu preciso de uma validação. Então eu vou criar essa validação aqui acima do return. Então logo aqui acima, eu vou criar uma constante primeiro. E eu vou colocar o nome dessa constante isOpen. E aí eu vou colocar algo para interagir com essa isOpen aqui, né? Que é o setIsOpen. E aí, isso aqui ela utiliza o hooks, use states, que é do React, então ele já vai importar aqui em cima. E eu vou começar com false, ou seja, esse isOpen aqui, de início, ele já vai ser falso. Então eu vou vir aqui, ó, vir nesse local do show, e antes aqui, ó, das aspas simples do show, eu vou colocar o isOpen aqui e vou fazer um ternário. Se o isOpen for verdadeiro, ele mostra, ou seja, ele entra no show. Se ele não for verdadeiro, ele pula o show e cai aqui nos dois pontos. E aí ele não mostra. Então vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vir aqui. Como ele é falso, ele não mostra. Tá vendo? Se eu vier aqui e mudar para true, ele vai mostrar. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Ó, eu venho aqui e ele mostra. Então eu vou fazer uma interação aqui para que quando eu clicar no menu, ele faça essa interação de mostrar e não mostrar. Então eu vou vir logo acima aqui, logo abaixo, na verdade, daquela linha que eu criei, acima do return, e vou criar outro comando aqui, que eu vou colocar o nome de handle toggle. Dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma arrow function. E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, primeiramente eu vou colocar aqui como false. E aí, quando eu clicar e chamar esse handle toggle, ele vai fazer o seguinte, ele vai chamar o setIsOpen, que é justamente esse comando aqui, e vai trocar a informação. Como? Ele vai colocar o negativo de isOpen. Então, se ele está falso, ele passa a ser verdadeiro, true. Se ele tiver true, ele passa a ser falso. E aí ele fica fazendo este procedimento. Então, aqui eu tenho que vir aqui no botão e, através de um onClick, chamar justamente aquele método lá, que é o handToggle. E aí eu dou um Ctrl S para salvar aqui. Vou vir aqui. E aí ele vai começar fechado. Se eu clicar, ele abre. Se eu clicar, ele fecha. Se eu clicar, ele abre. E se eu clicar, ele fecha. Então fica dessa forma. Se eu clicar aqui em Home, ele vem o Home. Se eu clicar em Employee, ele traz Employee. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Se eu clicar em Home, ele tem que fechar aqui também o menu. E se eu clicar em Employee, ele tem que fechar o menu. Então eu vou vir aqui, logo abaixo aqui, na própria opção aqui de navegação, que é onde está vou copiar essa informação aqui em cima, ó, do onClick,
Com Ctrl C, vou vir aqui no Navlink, soltar um espaço aqui, Ctrl V. E o mesmo procedimento aqui no Employees. Então, toda vez que você criar um novo item aqui, aí você coloca essa informação para que quando clicar naquele item, ele fecha lá a opção. Então vamos lá, testar. Aqui eu vou atualizar, vou clicar em menu, Home, fechou. Vou clicar em menu, clicar em Employee, fechou. E aí agora eu posso navegar à vontade aqui no menu. Se eu vier aqui agora e maximizar a página, ele fica aparecendo as duas opções, tanto o Employee quanto o Home. E o menu sumiu. Se eu vier e minimizar aqui, ele aparece só o menu, eu clico em menu e ele aparece as opções aqui, ó, Home e Employee. Então agora eu posso utilizar o Navbar dessa forma. Finalizado então, agora eu posso, já foi testado, eu posso vir aqui e parar o servidor com um Ctrl C e um S. Dá um Enter e aí eu posso salvar utilizando os comandos. Então eu vou clicar aqui no arquivo comandos e copiar as informações. Aqui primeiramente o git add, ponto. Agora o git commit com comentário. Vou dar um Enter aqui. Vou pegar aqui o git push. Um Ctrl C aqui, né? Um Ctrl V e um Enter. Agora aqui eu vou clicar em Ctrl e clicar no link. Aí com a página aberta, vou vir nela aqui. Vou colocar um comentário aqui, se quiser, e clicar em Create Pull Request. E agora com a nova página que apareceu, vou em Merge Pull Request e em Confirm Merge. Vou fechar essa janela aqui, fechar essa outra janela aqui também, porque eu não vou utilizar ela por enquanto. E aí eu vou pegar aqui o próximo comando, que é o git checkout main, e dar um Enter aqui e depois git pull. Agora eu vou dar um git pull e dar um Enter. Feito esse procedimento, eu posso digitar aqui um git status, dar um Enter. Ele já vai ter salvo todas as informações, então estão todas as informações salvas lá no servidor do Git dessa nova branch que nós criamos agora. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.